Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Verbena Pires e eu sou psicanalista. Eu sou especialista em psicoterapia, psicodinâmica dos transtornos de personalidade multidisciplinar, especialista em saúde mental e especialista em psicanálise infantil. Além disso, eu também possuo curso de psicanálise forense, entre outros cursos, tá pessoal? Gente, hoje o nosso tema é sobre os papéis que o narcisista ou a narcisista atua na sociedade, tá? Mas antes da gente ir pro vídeo, pessoal, eu queria que vocês passassem aqui embaixo, dessem um joinha no vídeo, compartilhasse com os amigos, clicasse no sininho para você receber mais notificações de vídeos novos, tá? Seguisse a gente no canal e assistisse a gente até o final, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Gente, partindo do princípio que qualquer pessoa pode ter o transtorno de personalidade narcisista ou os traços narcisistas, né? Então essa pessoa ela pode atuar em qualquer papel dentro da sociedade, tá? Ela pode ser uma mãe, ela pode ser uma filha, ela pode ser um filho, ela pode ser uma avó, ela pode ser o dono de uma empresa, pode ser um professor, né? Pode ser teu líder lá no teu trabalho, pode ser o gestor da empresa, pode ser um irmão ou uma irmã. Então esse transtorno, pessoal, ele pode acometer a qualquer pessoa, tá? Na criança, ela pode começar a apresentar alguns sinais, tá? Mas aí só é caracterizado mesmo o transtorno nessa criança a partir da maioridade dela, né? A partir dos 18 anos. Às vezes a gente percebe esse transtorno como um transtorno de conduta, né? Que se parece um pouco com o narcisismo, mas que na realidade vai mais ali para a sociopatia ou então para a psicopatia, apesar de que o narcisismo, em muitos casos, ele se parece com a psicopatia, tá bom? Então, assim, como é que funciona? Já me perguntaram, né? Como é que funciona, Verbena, esses papéis, né? Esses papéis, eles são constituídos principalmente dentro do ambiente familiar, né? Então, quando você vê alguém lá fora que costuma utilizar o narcisismo dela, né, em ambiente de trabalho, né, ou com amigos, é porque isso já vem caracterizado lá dentro da família, tá? Então, assim, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Mas depois eu vou estar postando mais vídeos falando de cada papel desse que o narcisismo atua, tá? Então, assim, e já me perguntaram, Verbena, existem mães narcisistas? Existem vós narcisistas? Existem vós narcisistas? Existem, pessoal. Infelizmente existem, né? Essas pessoas, elas não estão livres de transtornos de personalidade ou de transtornos mentais, tá? Então, um exemplo, por exemplo, uma mãe narcisista, né? Que tem inveja da própria filha, né? Que acha legal, né, algumas pessoas causarem mal a essa filha, tá? A avó narcisista, muitas vezes, ela quer retirar esses netos, né, dessa filha e trazer eles para ela como se ela fosse a mãe dessas crianças, desses netos, né? Então ela quer fazer, ela deseja fazer desses netos a extensão dela. E muitas vezes isso é até perigoso, porque, aliás, na grande maioria das vezes, porque primeiro, tira a autoridade da mãe, tá? Essas crianças, se forem subjugadas a essa dinâmica narcísica por muito tempo, vai ficar instalado na cabecinha dessas crianças o quê? Que a mãe não é a mãe, é como se fosse uma irmã. Então os filhos não vão respeitar essa mãe como mãe, né? E depois lá no futuro vão acabar que entrando em competição com a própria mãe, certo? O que acontece também? Muitas avós, elas acabam colocando esses netos contra a própria mãe, causando assim um distúrbio nessas crianças, nesse ambiente familiar,
né? E um problema muito sério para o resto da vida dessas pessoas. Então é interessante que essa avó, ela veja, ela passe a ter consciência, se ela não tiver, ela passe a ter consciência de que isso prejudicará todo o ambiente familiar, inclusive a ela mesma, né? Porque essas crianças também podem se voltar contra a avó, tá? Essas crianças, ao ver a avó falando mal da mãe, fazendo difamação da mãe, né? Agindo contra a mãe, em algum momento essas crianças que já estão confusas, né, de quem é realmente a mãe, quem é que possui uma autoridade ali perante os filhos, né, eles podem se voltar contra a própria avó também. E aí o que acontece? A família se torna totalmente desestruturada, né? E acaba que no futuro, quando eles forem adultos, cada um vai viver sua vida sem ter um ambiente familiar saudável e muitas vezes, né, deixando de ter contato com esses familiares. Então, os netos, eles não são uma extensão da avó, né? A princípio, eles são, sim, uma extensão da mãe e é importante cada um cumprir o seu papel, né? A mãe cumprir o papel de mãe, os filhos cumprirem o papel de filhos, né? Os avós cumprirem os papéis de avós e deixar que cada um tome a sua responsabilidade adequada dentro desse meio familiar.